pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre fenômenos ondulatórios, tá? Então a gente vai tratar de alguns fenômenos diferentes, os principais aí que mais aparecem, tanto qualitativamente e alguns quantitativamente, apesar de nem todos a gente conseguir trabalhar quantitativamente. A ideia é a gente discutir o que é cada fenômeno, dar alguns exemplos e as aplicações deles geralmente no dia a dia e em tecnologias mais recentes, né? O único fenômeno, talvez, que a gente não veja na aula de hoje, que ele merece uma aula só para ele, que é a interferência, porque é um pouquinho mais complexo, a gente precisa trabalhar um pouquinho mais em separado, ok? Então, vamos começar pelos fenômenos aí. O primeiro fenômeno que a gente vai discutir é a reflexão. A reflexão, assim como na luz, vocês já viram em ótica, que a luz está vindo de um certo meio, ela encontra uma superfície reflexiva, como um espelho, superfície da água, um vidro, né? E ela volta para esse mesmo meio, sendo que o ângulo de incidência na superfície vai ser igual ao ângulo de reflexão. A gente viu já a reflexão em ondulatória falando em cordas, né? A gente viu que numa corda, toda vez que a parede, a extremidade for fixa, a gente tem um pulso que incide e ele reflete invertendo a fase. Se a superfície é móvel, ele reflete não invertendo a fase, né? Então a primeira imagem, aqui tem duas imagens, tá, pessoal? Vamos separar aqui, ó. Certo? A primeira imagem, o pulso incidente, o pulso que bate na parede, chega aqui, ele bate nessa parede de extremidade fixa e ele inverte a fase. A fase ó, era para cima, a fase volta para baixo, se deslocando no sentido contrário, na mesma direção, mas no sentido contrário. Quando a extremidade é móvel, ele vem desse meio com essa fase, ele volta para o mesmo meio, para a corda, com a mesma fase pela superfície ser móvel. Tá? Então é o primeiro detalhe que a gente tem que lembrar aí em relação à reflexão de ondas. Segundo ponto importante, mesmo que não seja uma corda, a gente tem reflexão. Então, tem reflexão do som, tem reflexão das ondas da água na parede da piscina ou da parede de um aquário. Enfim, essas ondas são planas ou até mesmo o som, que é tridimensional, também sofre reflexão. Ele também bate e volta. Então, a gente tem que lembrar, pessoal, que tudo que vai, bate e volta, assim como o recalque, a gente chama de reflexão, ok? Então, toda reflexão é a incidência da onda em algum lugar que bateu e voltou para o mesmo meio. Então, aqui tem um exemplo. Vamos dizer que isso aqui é o som batendo na parede. A gente representa as ondas como planas, a gente já vai falar do princípio de Huygens para falar um pouquinho de ondas planas. Então, a gente tem uma sequência de ondas planas sequenciadas aqui, né? Sequência de sequenciadas é ótimo. Então, tem uma sequência de ondas. Aqui, ó, a diferença entre duas cristas é um comprimento de onda, é isso que ele está indicando aqui. Elas bateram na parede com ângulo I. Então, essa linha vermelha está representando uma direção normal, a gente chama, né? Uma direção perpendicular à superfície delas. Então, a gente fala que é uma direção normal. A direção normal até acertar a parede e o ângulo de incidência com a normal da parede, ok? O ângulo da onda, normal da onda, com a normal da parede forma um ângulo. Esse ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão entre a normal da parede e a normal da onda refletida, ok? Isso aqui é igualzinho de ótica, tá? Não tem nada de novo aqui e é mais qualitativo do que propriamente quantitativo. Quando for aparecer questões de reflexão, geralmente não aparece na ondulatória para calcular ângulo, para mostrar, mas a gente já sabe que vale a mesma regra da ótica. Próximo ponto importante. O que uma pessoa gritando e ouvindo o próprio eco dela, um morcego, né, emitindo o seu ultrassom para localizar a sua presa, como pequenos insetos, por exemplo, um navio usando para ler usando ondas sonoras também, o sonar, né, o radar dele através do som na água, chama sonar, para mapear uma região embaixo dele ou
até mesmo para se locomover sem bater em objetos, e o aparelho de ultrassom, né, usado na medicina, como para ver o sexo do bebê ou para enxergar alguma característica dentro do corpo de uma pessoa. O que elas têm em comum, essas 4 situações? Todas elas, a gente tem a reflexão de uma onda, tudo bem? Todas elas, nos 4 casos que eu estou mostrando aí, são reflexão do som. Tudo bem que som e ultrassom, eles têm a mesma natureza, eles têm uma frequência diferente, né? O ouvido humano, pessoal, ele capta de 20 Hz de frequência até 20.000 Hz de frequência, tá? Isso depende da idade. Quanto mais velho, a gente perde a capacidade de ouvir essa frequência maior, tá? Então, conforme vai envelhecendo, esse alcance aqui vai diminuindo, mas digamos que o máximo que o ser humano pode ouvir são 20.000 Hz quando é muito novo. Tem alguns sons, inclusive, que vocês vão achar no YouTube, som que só adolescente ouve, som que era usado em shoppings nos Estados Unidos para espantar os adolescentes que têm baixo poder de compra dos shoppings e deixar só o pessoal mais velho que se sentia incomodado com tanta gente jovem. Eles colocavam no alto-falante um som de altíssima frequência que só os adolescentes ouviam, ficava um chiadinho atrás do ouvido, bem agudo, que incomodava e as pessoas acabavam saindo do shopping, deixando espaço para quem tem mais poder de compra. Bom, isso daqui, pessoal, a gente chama de som, tá? Essa frequência a gente chama de som. Aqui embaixo existe o que a gente chama de infrassom, abaixo do som, ok? Infrassom. Quem ouve isso geralmente são animais terrestres, tá? Topeiras, elefantes, eles geralmente acabam ouvindo mais e trabalhando mais com infrassom. E acima do 20.000, na verdade o som vem até aqui, né, até os 20.000, e acima do 20.000 a gente tem o ultrassom, ok? O ultrassom ele é para qualquer som acima de 20.000 Hz. Então eles têm a mesma natureza, eles também são uma onda mecânica, uma propagação de uma energia no ar. Né? O que é o som, pessoal? Ele nada mais é do que você pegar as moléculas do ar, que estão todas uniformemente distribuídas, sem som nenhum, e quando você propaga um som entre elas, você aumenta regiões de alta pressão, ou seja, você tem regiões que ele se comprime e regiões de baixa pressão, ou seja, que ele se expande, que as moléculas estão bem separadas uma das outras, eles estão separadas. Então, essa mola, esse movimento de comprime e estica, vai fazer com que o seu tímpano vibre, você ouça o som, vai fazer com que essa informação se propague pelo ar. O som, isso acontece de 20 a 20.000 vezes por segundo. O ultrassom acontece com mais de 20.000 vezes por segundo. O nosso ouvido é incapaz de sentir essa diferença de vibração. E o infrassom é quando ele faz isso muito lentamente. O nosso ouvido também é incapaz de perceber ou de transmitir para o cérebro essa informação. Bom, então o que é o eco, pessoal? O eco de uma pessoa gritando numa montanha. Ela emitindo som, que não tem nenhuma barreira entre ela e essa montanha ou esse local. O som bate na região e volta até ela. Por isso que numa sala vazia a gente também ouve ouve eco, perdão. Por quê, pessoal? Se alguém grita alguma coisa numa sala vazia, levam alguns segundos, né, centésimos de segundos, para ele bater na parede oposta, que vai estar a uns 10 metros dessa pessoa, e voltar até ela. Né? É bem fácil de fazer essa conta. O som ele tem uma velocidade de 340 metros por segundo no ar, tá bom, pessoal? Na superfície gasosa, 340 metros por segundo. Detalhe, hein? O som é mais rápido no líquido e ele é mais rápido ainda no sólido. Tá? A gente já vê um pouquinho sobre a velocidade do som. Mas quando a pessoa grita numa sala que tem uns 10 metros de extensão, você tem o ΔS, que é 20. Como assim 20 se a sala tem 10? É porque ele tem que ir e voltar até você. Então, o que acontece? Você pega 2 vezes a profundidade da sala, né? Os 10 metros, você vai ter 20. E aí você consegue calcular o intervalo de tempo entre você falar o A e você ouvir o A de volta. Então, se essa montanha tiver alguns quilômetros,
esse intervalo vai ser maior. Se for uma sala de 10 metros, por exemplo, esse intervalo vai ser curtinho. Então, por exemplo, essa velocidade é constante, eu consigo usar a velocidade média, V ΔS por ΔT. Então, o intervalo de tempo ΔT vai ser o ΔS dividido por V. Então, eu posso pôr aqui, sei lá, se for uma montanha a 340 metros de mim, dividido por 340 metros por segundo, vai levar, lembra que o som tem que ir e voltar, então meu ΔS são 680. Vão levar 2 segundos entre eu gritar o A, 1, 2, e ouvir A de volta do eco, né? Mais enfraquecido, afinal esse som ele se expandiu, ele se espalhou em várias dimensões. Bom, enfim. Agora, numa sala, a gente ouve rapidinho, por quê? Porque eu vou ter um intervalo curto, uns 20 metros, né, dividido por 340. Então, divide aqui, vai ficar 1 sobre 17 segundos, por exemplo. Então, pessoal, repara que nesse caso, a gente vai ter um eco rapidinho. A gente ouve quase que uma reverberação, né? Depois a gente vai falar um pouquinho da reverberação, que é uma vibraçãozinha, é um eco tão curtinho que a gente ouve só com um zoom no final. Enfim, esse é o eco da pessoa, que é igualzinho, pessoal, o eco do sonar, né? O que o sonar faz? Ele pode emitir um som através de uma caixa de som, através de uma explosão, quando é para captar alguma coisa muito longe. Você faz alguma onda sonora ou ultrassonora, né? Através desse sonar, que ele vai bater na parte de baixo do lago, do rio, e o reflexo disso, captado por uma espécie de um microfone, vai te indicar, ele vai medir quanto tempo levou, então ele sabe a profundidade desse lago. Pessoal, esse tipo de exercício é muito comum. Tá? Ele te passa a velocidade do som, geralmente, ele te passa o tempo, o ΔT, que levou para o som sair daqui, bater e voltar. E ele pede a profundidade do rio. Toma cuidado, profundidade vai ser metade do deslocamento, tá? Ou se ele passar a profundidade e ele perguntar quanto tempo, mesma coisa, toma cuidado que o ΔS vai ser 2 vezes, tá? A profundidade. Lembra sempre dessa relação no eco, ok? Gente, o morcego faz a mesma coisa que a gente está explicando, só que usando ultrassom. Então, se tiver um morcego perto de você, você não vai ouvir ele gritando com você, mas ele está gritando com você, né? Não sei se gritando é a palavra mais certa, mas ele tem ali uma fonte de emissão de ultrassom, da qual vai bater em você, vai refletir nele e ele consegue saber a sua distância. Igualzinho o aparelho de ultrassom, né, que a ideia é justamente essa. Você tem um emissor e um captador de ondas ultrassônicas que, de acordo com o tempo que vai batendo, o software vai construindo a imagem de um bebê ou a imagem dos órgãos internos. Ok? Bom, isso é todo o contexto de reflexão que a gente tem. Vamos lá, pessoal. Em relação aqui às velocidades do som, a gente tem aqui, né, no ar a velocidade do som, aproximadamente a 20 graus, depende da temperatura, muda um pouquinho. Se fosse no dióxido de carbono, isso tem a ver também com a densidade, proximidade das moléculas, interação. Então, no gás hélio, a velocidade é extremamente alta, tá, pessoal? Por isso que nossa voz parece que a frequência aumenta e ela fica mais fina. Quando você ingere gás hélio, né, quando você inala gás hélio, na verdade, a velocidade do som aumenta bastante e dá a sensação de uma frequência maior. Repare que na água ela é 1500, né? Ela é bem alta também. E repare que em sólidos ela é bastante alta. Essa semana, pessoal, em Beirute, né, teve lá a explosão, o acidente lá, incidente, não sei a causa exata, né? Que causou muita destruição, né? Imagens devastadoras. E esse vídeo em particular, ele me chamou a atenção pelo seguinte. Vou primeiro tocar ele. Tem lá os fogos de artifício da fábrica, a princípio, o depósito explodindo e depois vem a grande explosão. Agora repara uma coisa, antes da grande explosão, a gente viu a imagem e não ouviu o som. Vê a imagem
e demora para ouvir o som. Repara uma coisa, pessoal, tem três coisas que acontecem. A gente vê a imagem, ouve uma espécie de um tremor de terra e depois ouve o som da explosão. Presta atenção nessas três coisas: imagem, tremor de terra e depois o som. Então tem a imagem, o vrum, e por último o som da explosão. Imagem, vrum e a explosão. Por que isso acontece, gente? Bom, primeiro, velocidade da luz. A imagem é luz, a gente enxerga a luz. Velocidade da luz, como todas as ondas eletromagnéticas, a velocidade da luz, a gente chama ela de c, né? É aproximadamente 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ou seja, 300 milhões de metros por segundo aproximadamente, tá bom? Repara que a velocidade do som é de 340 metros por segundo. Tá? Olha a diferença da luz, que ela é praticamente instantânea, aconteceu o negócio, a gente vai ver. Essa velocidade ela é capaz de, se a gente tivesse essa velocidade, a gente daria 7 voltas em torno da Terra em um único segundo. Então, qualquer ponto que você está da Terra, você vai ver o fenômeno que está acontecendo na sua frente na hora, praticamente. E a velocidade do som, que é 340 metros. Então, a gente consegue calcular a distância que essa câmera estava pelo tempo que demorou para o som chegar. A gente já tenta fazer isso. Agora, repara, pessoal. O que é aquele tremor de terra? Então, a gente já descobriu que a gente vê instantaneamente porque a luz é muito rápida. A gente demora um tempo para escutar o som, porque o som tem uma velocidade bem inferior. Então, sei lá, isso daqui deve estar a uns 500, 1000 metros, 2000 metros, por isso que leva esse delayzinho aí para a gente ouvir o som. E o tremor de terra? O que é o tremor de terra? Pessoal, o tremor de terra é o som se propagando pelo sólido. A gente ouve nesse vídeo primeiro o som chegando pelo solo, para depois ouvir ele chegando pelo ar. Tudo bem? Tem vários exercícios que eles perguntam assim: eu vi um relâmpago agora, e eu ouvi o som do relâmpago, do trovão, 2, 3 segundos depois. A que distância que ele caiu? Pessoal, a gente considera que a luz é imediata. Então, eu vi, aconteceu agora. Se eu ouvi o som 2, 3 segundos depois, significa que levou 2, 3 segundos para o som viajar até vocês. Vocês pegam esse ΔT de 2, 3 segundos, você pega essa velocidade de 340 e você consegue calcular. Vamos tentar calcular a distância aqui. Ó. A explosão está mais ou menos nesse ponto, né? No 10, no ΔT que é 10,22 ali no vídeo mais ou menos. Vamos tentar ver quando que capta o som. Eu fui gravar, acabei apertando o botão errado, ele saiu. Mas enfim, aproximadamente lá no 10h30, aqui ó, acontece a explosão, tá vendo? A imagem. E a gente vê aqui a onda de choque vindo se propagando. Vamos ver aqui a hora que a câmera vira. Então aqui já está virada 11h50, 11h60 aproximadamente, né? No 11h60 aí. Então a gente tem 1,3 segundos aproximadamente. Essa câmera estava bastante próxima do local, né? De 10,3 para esse 11,6, vamos colocar aproximadamente isso, né? De 10,3 para 11,6, tá? Então, levou aí 1,3 segundos aproximadamente. A gente consegue pegar a velocidade do som aproximadamente 340. Né? A gente tem aqui 2, 3, 10, 340, tá uns 400 metros essa câmera, né? 450 metros aproximadamente, tá bom? Só para a gente ter uma noção da distância. E o que é esse... Por que o carro vira? O que é essa força aí que joga, que destrói ali o prédio, que joga a câmera para trás, que as pessoas se machucam? Isso é a chamada onda de choque. Pessoal, a onda de choque, ela é o deslocamento do ar, tá bom? Ela é o ar sendo empurrado, sendo expulso dessa região muito rapidamente, e ele está em altíssima velocidade, acaba golpeando tudo que vê pela frente, acaba machucando qualquer um que tiver na direção, ok?
Refração, pessoal, assim como a ótica tem a reflexão e a onda também tem, a ondulatória também tem, a refração também aparece na ótica não ondulatória, né? A refração é responsável pela criação de fenômenos de lente, dióptros e etc. Por definição, a refração ela é um desvio da direção da onda devido à mudança de velocidade que essa onda vai ter quando ela mudar de meio. Então, lá no caso da ótica, é quando passa do ar para o vidro, do ar para o acrílico, do ar para a água, a gente vê um desvio da direção da luz, o que faz com que, por exemplo, a colher pareça torta dentro de um copo d'água, o que faz com que as lentes dos nossos óculos funcionem, daí por diante. A gente tem sempre que lembrar que essas coisas funcionam para ótica e para ondulatório, porque a ótica geométrica ela estuda a luz como se fosse uma onda, né? Então, a refração é um fenômeno ondulatório. Bom, então aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Eu vou ter uma onda, né? Pode ser plana, pode ser tridimensional, que ela vai mudar de meio. Lembra que a gente viu também para a corda, ela mudava a velocidade, ela mantinha a mesma fase e tudo mais, ela só ficava com velocidade diferente. Aqui, o que vai acontecer, pessoal? Na mudança de velocidade, na mudança de meio, você vai mudar a velocidade. Pode aumentar, pode diminuir e etc. Guarda uma coisa, uma regra básica. Isso é importante, anota. A frequência é a mesma. Tá? A frequência no meio 1 é a mesma frequência no meio 2. Por quê? Porque a frequência ela é uma característica que tem a ver com a fonte da onda. Ela foi produzida na fonte, ela vai se manter. Como a frequência ela é mantida, e a gente sabe que nas ondas a velocidade é igual a comprimento vezes frequência, a gente sabe que se eu colocar aqui, trocar a frequência por velocidade dividido por comprimento de onda, eu vou ter essa relação aqui. Tudo bem? Ou seja, nesse desenho, a gente pode ver que esse comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas, é maior do que o comprimento de onda aqui. O que significa isso? Se eu tive uma diminuição do comprimento de onda, como aqui a velocidade e o lambda 1, eles estão proporcionais à velocidade lambda 2, se eu estou diminuindo o comprimento de onda 2, para que esse número fique igual do outro lado lá, eu estou diminuindo a velocidade 2. Então, se aumentar o comprimento de onda, está aumentando a velocidade. Se diminuir o comprimento de onda, está diminuindo a velocidade, como é o caso aqui. Ok? Isso é muito comum da gente ver na refração, em ondas, falando sobre profundidade. Né? A gente tem vários estudos que mostram que quanto mais profundas as águas de alguma região, maior vai ser a velocidade da onda. Então, profundidade e velocidade estão diretamente proporcionais. Repara, pessoal, que uma onda no mar ela começa assim com uma certa direção, uma certa inclinação, e conforme isso vai diminuindo a profundidade, olha que essa onda ela começa a inclinar, né? Cada vez mais inclinada por conta dessa refração. Tudo bem? Tanto é que termina aqui no final, as ondas estão praticamente paralelas à praia, né? Enfim, essa mudança de direção é a refração, ok? Num tsunami, pessoal, o que acontece? Você tem lá a geração de uma onda numa certa profundidade, esse deslocamento de água vai ficando cada vez menos profundo, a gente tem essa quantidade de água gigante num local raso, ele extremamente inclinado, vai ter uma queda de água gigantesca, né, formando um tubo gigantesco aqui. Enfim, então essa mudança de direção é a refração. É a mudança de direção devido à mudança de velocidade. Pode ser de um meio para outro, ou pode ser no caso de um mesmo meio, como aqui no mar, pela mudança de profundidade. É como se a gente tratasse que essa água, essa profundidade fosse o meio, esse fosse outro meio, esse fosse outro meio, que é um meio de características diferentes, tá bom, pessoal? Mesmo não mudando de meio, a gente vai ter a refração. Isso acontece também um fenômeno de miragem. Vamos pegar aqui, vamos para o próximo slide. A miragem, pessoal, o que é a miragem? A gente associa muitas vezes ao deserto, mas todo mundo já viu uma miragem. Você está num dia muito quente e você começa a ver o asfalto meio molhado, né? Como se estivesse até meio embaçado, assim, né?
dançando no ar isso daqui por conta do calor. Nada mais é, pessoal, do que você ter uma camada de ar muito quente, e aí você tem, né, a luz do Sol que bate no objeto, e quando ela é refletida, ela seria refletida para baixo. No que ela é refletida para baixo, ela acaba sofrendo refração pela diferente temperatura entre o ar frio e o ar quente próximo ao asfalto, e ele acaba sendo desviado nessa direção. O nosso cérebro não entende essa curva e ele acaba enxergando o carro dentro do asfalto, o azul do céu dentro do asfalto, que dá a sensação de água, né, que dá a sensação do asfalto molhado. Então a gente acaba enxergando uma reflexão, né? Então a gente tem essa ideia de água na pista, quando na verdade nada mais é do que o calor do asfalto fazendo com que essa luz sofra refração. Tudo bem? Ela desvie pela mudança de velocidade entre ar frio e ar quente. Pessoal, mesma coisa para o som. O som também sofre refração, dependendo se o ar está frio ou está quente. Você pode ter o desvio do som arqueando para cima ou arqueando para baixo, de acordo com se a superfície estiver mais fria ou mais quente do que o ar, tá bom? E pessoal, outra coisa importante, e não deu, né? Sim, pronto. Outra coisa importante, a gente já viu que na refração da luz, né, quando a luz vai do ar para a água, ela diminui de velocidade, né? A velocidade da luz no ar é praticamente igual ao do vácuo. Na água ela é mais lenta. E aí a gente tem lá pelo cálculo da lei de Snell, a gente consegue calcular esse desvio, né? Mas o ângulo de incidência vai ser maior que o ângulo de refração. O caso do som, lembra que na água eu mostrei para vocês que o som fica mais rápido? Então repara que o ângulo de incidência vai aumentar, o ângulo de refração vai aumentar em relação ao de incidência. Tudo bem? Então aqui continua valendo a lei de Snell? Continua, pessoal. Você pode usar a lei de Snell, né? N1 seno do θ1 igual a N2 seno do θ2, tá bom? Lei de Snell-Descartes. Aquele mesmo que vocês usaram na ótica geométrica ainda continua válida. Tudo bem, pessoal? Só lembrando que o que é o N, né? Ele vai ser uma medida da velocidade, no caso da ondulatória, da luz em relação ao vácuo. Aqui a gente sempre vai acabar pegando o relativo entre os dois, tá? A velocidade relativa entre os dois. Então é muito comum a gente ver em ondulatória isso ser descrito de uma outra maneira, que é o seno do ângulo de incidência, tá? O I, ou da onde veio, dividido pelo ângulo de refração, vou chamar de R, que vai ser igual à velocidade 1 dividido pela velocidade 2. Tá? A velocidade 1 é da incidência e a velocidade 2 é de refração. Tudo bem? A gente tem a lei de Snell também representada dessa outra maneira, para que fique mais fácil. É meio raro cair, tá? de pedirem lei de Snell em ondulatória, mas pode acontecer. Ok? Vamos lá. Para falar do próximo fenômeno, a gente precisa falar disso daqui. Meu Deus, que coisa louca. O que está acontecendo aqui embaixo? Vamos entender. Então a gente tem aqui uma fonte de onda, bem aqui, que está criando ondas planas. Imagina que tem um aquário, que você está batendo uma régua na superfície desse aquário, causando essas ondas que estão se propagando para cá, ondas planas. E aqui tem vários furinhos, tá? Então você colocou vários obstáculos, por exemplo, isso é uma parede, isso é uma parede, se você estiver ficando com tontura. Eu não sei. Fica com tontura aí rapidinho. Enfim, tem várias paredes aqui e a gente tem essas frentes de ondas batendo e passando pelos furinhos. Só que quando elas passam pelos furinhos, você começa a produzir um padrão circular. Repara, pessoal, olha aqui para o final que é menos enjoativo. Então você tem essas ondas aqui, chegando nesse furinho e ela produz círculos, ok? Vamos passar de slide para parar a imagem. Então, um físico holandês chamado Huygens, tá? Esse nomezinho aqui feio é Huygens, ele explicou esse fenômeno da seguinte maneira. Ele falou assim, bom, pega uma frente de onda, e essa frente de onda, por mais que ela seja reta aqui, né, plana, na verdade ela é feita de infinitos pontos. Tá? Ela tem vários e vários pontinhos
produzindo ela. E, na verdade, uma frente plana ela é somatória de infinitos pontos. E cada ponto pode ser tratado como uma fonte de onda diferente uma da outra, independente uma da outra. Então, por exemplo, toda vez que um pontinho passasse por aqui, ó, por esse obstáculo, ele vai ser uma fonte de onda. Então, ao invés dele continuar propagando só isso daqui, por exemplo, filtrando, né? Imagina que viesse uma onda, ao invés de seguir só essa parte aqui, ele passa a produzir um novo padrão circular como se viesse dessa fonte aqui, ok? A gente já vai dar nome para esse fenômeno. Então, ó, o princípio de Roentgens diz que para cada ponto em uma frente de onda funciona como uma nova fonte, produzindo ondas que se propagam com a mesma frequência, velocidade e na mesma direção das ondas originais. Então, tem a mesma frequência, velocidade e a direção das ondas originais. Só tome cuidado com a direção, pessoal, porque assim, quando a gente tem, por exemplo, essa frente de onda, ela só tem essa direção, em teoria, né? Ela passou pelos furinhos, ela vira circular, então tem várias direções. Por que disso, pessoal? Cada pontinho, ó, ele dá origem em diversas direções. Só que quando eu somo várias ondas consecutivas, eu faço uma frente de onda. Tudo bem? Então, pessoal, a gente vai ter a mesma velocidade, mesma direção, mas uma onda plana passando por um furinho vai poder contornar esses objetos formando ondas circulares. Ok? Bom, vamos dar nome então para esse fenômeno que o princípio de Roentgens possibilita. Enfim, o fenômeno que o princípio de Roentgens ele explica é o fenômeno da difração de ondas. Então, como a gente explicou, se eu tiver um aquário produzindo aqui ondas planas nessa região, ele passa aqui por um obstáculo, por uma parede, né, uma fenda, a gente chama aqui esse espaço aberto de fenda, ele repete o padrão circular como se tivesse uma nova fonte a partir dessa fenda. Isso é o fenômeno da difração. A gente pode definir difração como a capacidade de uma onda de contornar objetos. Tá? Bom, e aí isso explica, por exemplo, como que através de um emissor, um receptor que esteja bloqueado por uma transmissão direta consiga receber essa informação. Então está lá a onda se dispersando e aí pelo princípio de Roentgens ele acaba recebendo nem que não seja uma fenda, nem que seja só um obstáculo, tá? Tem uma questão bem famosa de uma criança, um gato de um lado do muro, houve uma criança, um gato do outro lado do muro, qual o fenômeno que explica isso? E é a difração, ok? Então, contornar obstáculos ou atravessar fendas é o fenômeno da difração, né? Atravessar fendas e reproduzindo o padrão circular. Mas aí achamos uma brecha na minha aula. Eu estou falando o tempo inteiro de que ondulatória e ótica são equivalentes, afinal, a ótica ela vem da luz e a luz é um tipo de onda. E aí eu vou lá, faço uma cartolina com um desenho de coração, passo uma lanterna e eu vejo que, putz, não sofreu difração. Né? Se passasse pela fenda e sofresse difração, eu não ia esperar o formato exato de um coração aqui na luz, né? Eu ia esperar que sofresse difração, iam sair as ondas, sei lá, ia aparecer um borrão aqui, ou alguma coisa diferente, mas não um coração. O coração está mostrando que a luz está passando perfeitamente aqui pelo buraco e acertando ali a região externa. Como que a gente explica isso? Por que aqui não está sofrendo difração? Bom, vamos lá. A luz sofre difração sim. O problema, pessoal, é o tamanho da fenda. Tá? Para que aconteça a difração, a fenda por onde vai passar essa fonte de onda, ela tem que ser da ordem de grandeza, tá? Ou seja, aproximadamente do mesmo tamanho, do comprimento de onda da onda emitida. Então, quando a gente pega um som, por exemplo, o som está na ordem de 2 a 20 centímetros aproximadamente. Tá? E aí você falar em 20 centímetros, ele é 0,2 metros. Então, por exemplo, se você está dentro da sala de aula ou dentro do seu quarto no momento e
tem alguém que não está, né, você está com uma porta aberta e tem alguém que não está na direção da porta aberta, ele está mais para o lado ou ele está até mesmo em outro quarto, você consegue ouvir essa pessoa. Você consegue ouvir os barulhos de dentro da casa, uma televisão ligada, alguma coisa assim. Por quê? Esse som está sofrendo difração. Ah, mas você falou da mesma ordem de grandeza. Tá, vamos lá, vamos pegar um som de uns 20 centímetros. Ele é 0,2 metros. Uma porta tem uma abertura de aproximadamente 1 metro. A gente pode considerar uma ordem de grandeza bem próxima uma da outra aqui. Agora, se você fizer um buraco de alguns centímetros e passar luz nele, 1 centímetro, um furinho de 1 centímetro, e passar luz nele, o comprimento de onda da luz é em torno, pessoal, de 10 a menos 6 metros. É muita diferença. 1 metro é 1 milhão de vezes maior. Tá? Então, aqui ó, de 20 centímetros para 1 metro é 5 vezes, está praticamente na mesma ordem de grandeza. Então, vai sofrer difração. Agora, a luz para sofrer difração precisa ser da mesma ordem de grandeza. Nossa, mas o que será que tem fendas, furinhos, poros com 10 a menos 6 metros? Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. Ó. Ele está segurando um objeto que só os inteligentes podem ver. Não, mentira, gente, é uma capa da invisibilidade. Tá, é mentira de novo, gente, é um fio de cabelo, vocês vão ver aí. É um fiozinho de cabelo, tem um fio de cabelo, acreditem. Eu vou passar um pouquinho o vídeo porque esse experimento só dá certo no final, mas só para vocês verem aí que ele está prendendo o fio de cabelo na base ali em cima e mais para frente ele vai prender na parte superior o fio de cabelo, ó lá, segurou, vai prender a parte superior, beleza? E ele vai fazer o que? Ele vai jogar um laser que tem uma luz bem direcionada, e essa imagem dele vai ficar horrorosa, não vai dar pra gente ver a difração, mas daí ele refaz o experimento depois, mais escuro, mais longe, de uma maneira mais apropriada, e aí a gente vai ver o resultado dele na parede aqui no final do vídeo. Cadê? Deixa aqui. Parou. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a difração. Então repara, pessoal, que era para a gente estar enxergando só esse pontinho, certo? O laser está vindo só esse pontinho. Mas como, ó, tem até imagenzinha aqui do lado, como aqui a gente colocou um fio de cabelo, na verdade ele está na vertical, como tem um fio de cabelo cheio de poros, de 10 a menos 6 metros aproximadamente, quando essa luz passa, ela faz várias ondinhas, né? E não é um furinho só no caso, são vários furinhos, porque o cabelo é cheio de poros. O que a gente está vendo aqui é um padrão de interferência que a gente vai estudar depois. Então, a gente tem vários recortes aqui, ó, de pontos escuros, que é uma interferência destrutiva, e pontos claros, que são interferências construtivas. Então, a gente está vendo um padrão de interferência que a gente vai estudar posteriormente, causado por esse excesso de furinhos dentro do cabelo. Então, a gente está vendo uma difração da luz. Outro lugar que a luz sofre difração, uma coisa quase pré-histórica já, o CD. Né? Se você tem um CD, por que ele fica todo coloridinho? Por que ele forma arco-íris nos CDs? Pessoal, o CD ele tem uma grade que também tem furinhos da ordem de 10 a menos 6. Se você tiver um CD velho ou comprar um CD novo sei lá, papelaria, na Calunga, qualquer lugar, você tira a parte prateada dele, lixa a parte prateada, só toma cuidado para não danificar demais a parte transparente que vai ficar, e aí vai ficar só um disco transparente com essa grade de 10 a menos 6. O que vai acontecer? Se jogar qualquer raio de luz ali, ou até mesmo jogar a luz do sol, por separar as cores pelas velocidades serem diferentes, você vai fazer um arco-íris. Se você jogar um laser, você vai ver a difração acontecer. Tudo bem? Dá para fazer um padrão de difração utilizando um CD aí. Ok? Bom, o próximo fenômeno é o fenômeno da ressonância. O que significa ressonância? Todo objeto, todo corpo, ele é composto por átomos e ele possui alguma vibração. Né? Todos os átomos eles possuem alguma vibração, ao menos que eles estejam numa temperatura de zero absoluto quando eles estão extremamente parados. Essa vibração pode ser do próprio átomo, pode ser da estrutura, pode ser do formato. E toda vez que você oscila essa vibração, tentando ampliar as vibrações, uma das vibrações naturais que essa estrutura contém,
você consegue amplificar ela. Então, por exemplo, um violão, você não ouve o som da corda, né? Tanto é que uma guitarra, um violão, se você tirar esse corpo acústico dele, você vai ouvir só um tem, tom, né? Só o sonzinho da corda sendo tocado bem baixinho, sem o som do violão de verdade. O que vibra no violão, que faz o som, é a caixa acústica, né? Essa parte de madeira toda dele, que vai estar vibrando, produzindo o som, ok? Bom, a ressonância, então, ela é a amplificação de uma vibração natural de um determinado corpo. Tá? Então, a gente pode definir como toda vez que você faz um corpo tocar em ressonância, ele, você está vibrando o corpo em uma das suas vibrações naturais, amplificando esse movimento, aumentando esse movimento. Ah, uma situação muito famosa que envolve ressonância foi a ponte de Tacoma. Né? Vou deixar um artigo para vocês da Unicamp que fala com mais profundidade da ponte de Tacoma, que ela acabou estourando e muitos livros de física durante muito tempo atribuíram ao fenômeno da ressonância e, obviamente, não é só a ressonância. Né? Existe uma causa anterior à explosão da ponte, à destruição da ponte, mas que a ressonância se envolveu. O vídeo de baixíssima qualidade, afinal, estamos falando em 1940. Tá? Eles construíram uma ponte pêncil na cidade de Tacoma e a ponte era a diversão da época porque ela tinha um certo movimento de ondulação no meio da ponte, por conta do projeto inicial já previa mesmo, né, que essa ponte ela faria um movimento de ondulação. Porém, não esse movimento de torção que a gente está vendo lateral. Era para ele fazer uma onda na direção da ponte, mas não essa torção. O que causou a torção é um efeito chamado flutter aeroelástico. Tá? Isso foi o que causou. Só que como a vibração começou a ser exatamente na mesma frequência, o vento começou a soprar na mesma frequência dessa vibração, essa vibração que a gente está vendo de torção, ela começou a ser amplificada, né? Ela começou a entrar em ressonância. Então, o que, que acontece se você continua empurrando cada vez mais na direção que está torcendo? Vai aumentar. Então, toda vez que, por exemplo, está subindo a esquerda, você empurra a esquerda para cima. Está subindo a direita, você empurra a direita para cima. Isso é a ressonância. Né? Você vai empurrando na direção que está acontecendo isso. Esse louco aí é o professor que jurava que essa ponte não ia estourar. A ponte começou a fazer esse fenômeno às 9 da manhã e às 11 ela entra em colapso e acaba caindo. Né? Deixa eu passar um pouquinho aqui. Quem quiser acha esse vídeo completo na internet, tá? Como Ponte de Tacoma. É só vocês digitarem isso que vocês vão achar os vídeos mostrando o colapso total da ponte. Né? Não tinha como aguentar uma estrutura dessa por muito tempo também, torcendo desse jeito. Tá? Tem várias imagens do funcionário da ponte saindo correndo aqui, né? Meio coisa de filme. Vamos lá.
Bom, outro fenômeno interessante, se você colocar um metrônomo, ou mais de um metrônomo no caso, para oscilar, eles também vão entrar em ressonância por eles estarem numa mesma superfície, né? Os metrônomos, eles... deixa eu tirar o som aqui. Não sei se eu consigo. Vou baixar um pouquinho só. Os metrônomos, eles começam a entrar em ressonância depois de um tempo. Repara que eles estavam todos sincronizados no início, mas como eles estão na mesma superfície, eles estão repassando essa frequência um para o outro, né? Eles estão entrando em ressonância e eles passam a ficar juntinhos um com o outro, até a latinha embaixo começa a mexer agora, por conta deles estarem todos sincronizados, né? Isso é o fenômeno da ressonância. Eles estão vibrando e a frequência de vibração natural deles se encontra, se amplificam e se alimentam, produzindo essa mesma frequência. Bom, se vocês estão irritados com esse som, eu vou tocar o vídeo aqui do lado que tem 100 metrônomos ao invés de 5. Não, brincadeira, se vocês quiserem procurar, depois vocês veem aí na internet 100 metrônomos tocando em ressonância para vocês ficarem enjoados o resto da vida de ouvir metrônomo. Enfim, aí repara que aqui na mesa eles já desincronizam, né? Porque é diferente da gente estar em cima da latinha que está chacoalhando junto com o movimento que eles estão produzindo e de uma mesa que está amortecendo esse movimento, ok? Vamos lá. Aqui a gente tem um vídeo muito bem produzido do mago da física. Não é tão bem produzido, mas a demonstração dele do pêndulo. Imagina que uma criança no balanço, você começa a empurrar ela desordenadamente, igual ele faz aqui, assoprando esse pêndulo simples. Repare que o pêndulo não sai do lugar. É curioso, minimamente curioso. Ele não sai do lugar. Ele recebe uma certa energia, porém... Agora, e se a gente entra em ressonância com o movimento? Ou seja, empurra toda vez que ele está parado aqui. Ele vai cada vez mais longe. É igual empurrar uma criança do balanço. Isso é ressonância. Você tem uma vibração natural, um movimento natural, e se toda vez você dá um impulso na hora certa, você acaba produzindo a ressonância, você acaba amplificando esse movimento. Tudo bem? Esse experimento aqui, ó, da Univesp TV, mostra exatamente isso. Ele coloca um motorzinho para empurrar dois pêndulos uma força ao sistema, diferentes. fazendo com que os E pêndulos esses oscilem. pêndulos, eles têm uma frequência natural diferente por conta do tamanho do fio, né, da extensão do fio ser diferente. Com baixas frequências de rotação do motor, o pêndulo de maior comprimento, podemos observar que o comprimento de cada pêndulo influirá na frequência com que eles oscilam. Natural dele, quando o motor gira em frequências mais baixas, o pêndulo mais comprido oscila mais que o curto.
pêndulo comprido aí, oscilando bem mais. Aí ele começa a aumentar a frequência. Olha aqui na mãozinha dele aqui, ó. Ele está aumentando para 7 Hz. Aumentando-se gradualmente a rotação do motor, o pêndulo mais curto oscilará com maior amplitude. E aí repara que inverte. Olha o pêndulo de cima começando Essa a oscilar mais do que o amplitude é pêndulo de atingida baixo. quando a frequência do oscilador então, forçado coincide com a frequência natural de vibração do pêndulo, havendo máxima transferência de energia. O pêndulo de baixo acaba sofrendo ressonância. Ó, chega numa frequência mais alta, oscila também. O pêndulo mais comprido praticamente não oscila. Inverte a situação inicial, que o pêndulo mais comprido oscilava. Quando o motor gira em frequências mais baixas, okay? O pêndulo mais comprido... Vamos lá. Bom, para a gente encerrar o assunto de ressonância, uma coisa bem famosa, né, bem conhecida, é a vibração de taças de cristais. Né? Deixa eu colocar aqui o som. As taças de cristais, quando você passa o dedo, a vibração que você impõe à estrutura do cristal vai entrar em ressonância produzindo som. Né? Esse cristal vai vibrar cada vez mais, emitindo o som, fazendo com que o cristal vibre o ar em volta, emitindo o som. Tudo bem? E para finalizar, emitir essa vibração para a caixa de da Univesp, a gente vai colocar 2 diapasões, né? Essa caixa com um diapasão em cima,
e a gente vai fazer eles entrarem em ressonância também por conta da caixa acústica, ou seja, a gente vai produzir vibração em um que vai transferir a vibração para o outro. Opa. Usaremos 2 diapasões montados numa caixa de madeira, sendo que um deles tem 2 pezinhos presos nas extremidades que podem ser ajustados. Assim, ao bater o martelinho na haste do diapasão, ela irá vibrar e transmitir essa vibração para a caixa de madeira. A caixa, por sua vez, fará o ar dentro dela vibrar na mesma frequência, amplificando o som. Se posicionarmos as caixas de modo que fiquem uma de frente para a outra, ao batermos em um dos diapasões, podemos notar que o outro diapasão também começa a vibrar. Repara, né? Quando ele segura em cima, ele amortece a vibração. Então ele produz em um, amortece e está no outro. Olha lá. Como as frequências de vibração dos 2 diapasões são praticamente iguais, a energia de vibração de um deles é transmitida para o outro através do som, ou seja, por meio da vibração do ar dentro das caixas de ressonância. Ele está explicando, né, que nesse caso a transmissão foi pelo ar através do som. Um vibrou produzindo som, o som vai e vibra o outro e acaba produzindo mais som, né? Então, isso é a ressonância. Agora vamos modificar a frequência de vibração de um dos diapasões, ajustando a posição do pezinho na extremidade. Esse fenômeno que a gente está vendo aí é uma interferência Dessa forma, que o formou um diapasão irá vibrar batimento. com uma frequência levemente Isso a menor gente se vai comparada explicar com um a pouquinho mais frequência do para outro frente, tá diapasão. bom? Isso a gente vai falar nas próximas aulas, que a gente fala de interferência, a gente fala de Por causa desta pequena batimento diferença também. entre as frequências, Bom, vamos parar por aqui e vamos para o último fenômeno da aula de hoje, que é a polarização. Para esta demonstração usaremos 2 diapasões acoplados em caixas de ressonância, um diapasão menor, um martelinho com cabeça de borracha e um pêndulo de isopor pendurado com um fio fino de nylon. Iniciaremos com um experimento de ressonância. Usaremos 2 diapasões montados numa caixa de madeira, sendo que um deles tem 2 pezinhos presos nas extremidades que podem ser ajustados. Assim, ao bater o martelinho na haste do diapasão, ela irá vibrar e transmitir essa vibração para a caixa de madeira. A caixa, por sua vez, fará o ar dentro dela vibrar na mesma frequência, amplificando o som. Se posicionarmos as caixas de modo que fiquem uma de frente para a outra, ao batermos em um dos diapasões, podemos notar que o outro diapasão também começa a vibrar. Isso ocorre pelo fenômeno da ressonância. Como as frequências de vibração dos 2 diapasões são praticamente iguais,
a energia de vibração de um deles é transmitida para o outro através do som, ou seja, por meio da vibração do ar dentro das caixas de ressonância. Agora vamos modificar a frequência de vibração de um dos diapasões, ajustando a posição do pezinho na extremidade. Dessa forma, o diapasão irá vibrar com uma frequência levemente menor se comparada com a frequência do outro diapasão. Por causa desta pequena diferença entre as frequências, podemos ouvir o som de um deles interferindo com o som produzido pelo outro, tendo como resultado o fenômeno chamado de batimento. Mudando um pouco mais a posição do pezinho, podemos ouvir a mudança na frequência do batimento, que fica um pouco menor. Podemos ainda fazer um outro experimento usando um diapasão menor, mas que tem a mesma frequência. Assim, quando posto para vibrar, ele também excitará o ar dentro da caixa de ressonância que amplificará o som. A frequência de vibração deste diapasão é muito alta e quase não conseguimos ver suas hastes se movendo. Para mostrar que elas estão vibrando, vamos encostar uma das hastes num pêndulo de isopor, que por ser leve, se deslocará devido ao impulso recebido pela haste em movimento e em alta velocidade. Usando o mesmo pêndulo de isopor, vamos agora mostrar que, de fato, a vibração de um dos diapasões pode fazer o outro diapasão vibrar por meio da ressonância, ou seja, haverá transmissão de energia através do som transmitido de uma caixa para outra. O diapasão que estava parado inicialmente começa a vibrar por causa da transmissão de energia do diapasão que foi posto para vibrar, e poderá fazer mover o pêndulo de isopor, ainda que sozinho. Para finalizar, então, nossos fenômenos, temos aqui a polarização, ok? O que é a polarização? Quando você tem uma fonte de onda, ela emite luz em várias direções de vibração, tá, pessoal? Não de propagação. Propagação, tô olhando para essa imagem aqui da direita, tá? Propagação, ó, ele está se propagando para cá. E a luz está vibrando em muitas direções. Está vibrando nessa vertical, está vibrando nessa, está vibrando nessa, está vibrando para cá. Tudo bem? Quando eu coloco um filtro polarizador, o que ele vai fazer? Ele vai filtrar uma direção. Ele vai bloquear todas as outras e vai fazer com que só passe uma. Ah, é através de um sistema mecânico como esse? Muitas vezes não, tá? Não é uma grade tão grande assim, enfim. Mas é algo que impede a vibração em uma das direções, deixando passar apenas um. Qual que é a vantagem disso? Bom, por exemplo, se você tem uma luz polarizada, você não perde informações como cores, você não perde informações essenciais daquela fonte de luz,
mas você tira uma quantidade desnecessária. Então, um óculos antirreflexo, um óculos para quem pratica esportes em ambientes de muito sol, a lente ser polarizada vai te ajudar a tirar aquele excesso de luz que prejudica a sua visão, sem tirar as características principais que você está observando. Essa é uma das funções. Repara que se você colocar um polarizador, filtrar a luz e colocar outro polarizador, acabou a luz. Não vai ter mais luz. Por quê? Porque você filtrou numa direção só, e aí você colocou um filtro de uma outra direção. Se você estiver olhando para cá, você não enxerga. As telas de computadores elas são polarizadas. Se você tiver em casa um óculos de 3D, né? Às vezes televisão tem, às vezes sei lá porque você tem um óculos 3D, olhe com as duas lentes para o seu computador, que é do olho esquerdo e que é do olho direito. Elas têm polarização diferente. Veja o que acontece. Se você tiver dois óculos, brinca disso daqui. Se você não tiver dois óculos 3D, você guarda essa vontade para quando acabar a quarentena, você estiver no cinema, pega o óculos do amiguinho e aí você vai pegar o seu óculos, assim, ok? Aí tenta sobrepor o óculos do amiguinho, pode ser assim de ladinho mesmo, aqui, tá? Coloca assim de ladinho o óculos do amiguinho. Pode ser nessa lente, aí faz com essa lente, faz com a lente de baixo, para vocês verem o que acontece. Vai acontecer um fenômeno parecido com esse aqui de cima. Repara, pessoal, vamos dizer que as grades de polarização, vamos chamar assim, apelidar assim, elas estão todas nessa direção horizontal. E aqui também está na direção horizontal. O que acontece? Tudo que for luz da horizontal, vindo da folha de trás, vai passar. As demais luzes não vão passar. Então, o que essa lente fez? Ela escureceu porque ela tirou quantidade de luz. Mas eu consigo ler, eu consigo ver as cores. Olha o amarelo aqui, né, o vermelho, igualmente, só um pouquinho mais escuro. Na parte onde estão sobrepostas, como tem duas grades sobrepostas, ficou mais escuro ainda, mas ainda dá para ver. Agora, olha aqui na parte de baixo. Eu tenho uma grade na horizontal e outra grade perpendicular, 90 graus. Por isso que estou falando para vocês colocarem um óculos assim. O que vai acontecer? Então, dos dois lados a mesma coisa, porque só a parte da luz está passando. Agora, no meio, eu tenho essa situação, onde eu coloquei um filtro polarizando a luz numa direção e o outro filtro polarizando perpendicular, ou seja, não vai passar luz nenhuma. Então, fica completamente escuro aqui na interseção entre elas. Tudo bem? E aí você não consegue enxergar. Ok? Por que um óculos 3D ele polariza? Quando você tira o óculos num cinema 3D, você vê a tela toda embaçada, como se tivessem projetado duas vezes a mesma imagem. E de fato fazem isso. Por quê, pessoal? O nosso cérebro interpreta a profundidade de acordo com o ângulo que a gente enxerga entre os dois olhos. Então, repara que se você colocar o seu dedo bem próximo ao seu olho, e você tentar enxergar a sua impressão digital, primeiro que você vai ver que você ficou meio vesgo, então você já repara que mudou o ângulo de visualização, ok? Então, você vai ter uma série de ajustes, né, do cristalino através dos músculos ciliares. Você embaça o fundo inteiro, repara isso, se você olha para a sua impressão digital, o fundo inteiro fica embaçado. Se você continuar com o dedo na sua frente e olhar para o fundo, você embaça seu dedo a ponto de você enxergar dois dedos na sua frente. Então repara, pessoal, que o nosso cérebro ele interpreta o ângulo entre os nossos olhos, o ângulo com que a luz chega nele, como profundidade. Então, quando os nossos olhos estão praticamente paralelos, é muito lá no fundo. Quando você tem um objeto muito perto, o ângulo que os dois olhos recebem é muito grande. Então, o que a gente faz no cinema 3D? Você projeta as imagens que são muito próximas, com muita diferença entre a luz que o seu olho direito vai receber e que seu olho esquerdo vai receber. Então, você polariza, fazendo com que, por exemplo, você coloque um projetor que emite luz numa direção e quando ela reflete, vai entrar no olho esquerdo. E faz o mesmo, só que afastado para o olho direito. Então, repara, ó, as setas laranjas elas estão mais na verticais e as azuis estão na horizontal. Repare que pelo filtro polarizador, a laranja passa no olho esquerdo e a azul passa no olho direito. Antigamente, antes deles usarem polarização, eles usavam cor mesmo. Eles colocavam filtro vermelho num olho, filtro azul no outro olho,
e projetavam as imagens com vermelho e azul. Revistas tinham isso também, né? E você podia enxergar um 3D, só que comprometia o uso de cores. Só podia ser vermelho e azul a imagem, mas dava a sensação do 3D. Tudo bem? Pessoal, ainda tem outros fenômenos para a gente falar, não cabe na aula de hoje, até porque, por exemplo, interferência, eu preciso falar de interferência para falar de batimento, reverberação não é tão importante, mas eu vou comentar, e efeito Doppler é bem mais para o final. A aula de hoje ela é bem qualitativa, ela é cheia de curiosidades do nosso cotidiano, ela é cheia de aplicações. Esse conteúdo costuma cair em vestibular e também no Enem muito mais através de aplicações práticas, de identificação no cotidiano, de forma qualitativa do que quantitativa. Tá? Então a aula de hoje ela foi um apanhado geral desses fenômenos. Na aula que vem a gente vai fazer alguns exercícios e também passar por alguns fenômenos novos aí. Mas eu vou deixar a recomendação de alguns exercícios para vocês irem fazendo enquanto isso. Ok? Bom, pessoal, é isso. Valeu e até mais. Boa semana para vocês.